Que está ao nosso lado. Eu queria pedir a vocês se colocassem de pé. Vamos fazer a leitura do Salmo 125. Nós estamos sem pessoa lá em cima para mexer no som. Então nós vamos, abra sua Bíblia aí. Ah, vai lá? Ah, tá lá. Nossa, depois desce para tocar, só para mexer. Isso é. Salmo 125, que é um salmo que está aqui no minha Bíblia, fala como fé inabalável. Fé inabalável. E eu quero que nessa noite nós precisamos ter uma fé inabalável, amém, querido? Uma fé inabalável para enfrentar as questões do nosso dia a dia, a nossa história, para manter a nossa fé funcionando, manter a nossa história funcionando. Então diz assim o Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quem confia no Senhor aí? Amém? Confiamos no Senhor. E se confiamos no Senhor, nós temos uma alegria em viver. Os montes nós estamos como o monte de Sião, que não se abalam firme para sempre. Então que nessa noite, se você está se sentindo meio abalado, meio triste, meio assim, diferente, sentindo um cansaço, uma tristeza, uma preocupação excessiva, que você se coloque agora como esse monte de Sião, firme, forte, porque o Senhor é conosco, não é na minha palavra, mas é na palavra do Senhor. É a Bíblia que nos dá essa fala, a Bíblia que nos dá essa palavra profética, e nós precisamos tomar posse dela. E você tome posse. Vamos aplaudir o Senhor, porque essa palavra que é viva e eficaz, ela nos faz melhor, ela nos ajuda a caminhar. O Senhor é tudo para nós. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esses 25 anos, obrigado, Senhor, por esse povo que já está aqui presente, obrigado, Senhor, pela presença do pastor Carlos Salles, que nos dará a palavra com o povo da sua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e sustentado. Nós confiamos em Ti, Pai. Pai, seja para aqueles que estão chegando à Tua casa também, que cheguem em segurança, Senhor, que cheguem, Pai, firme, com coração alegre, Senhor, diante de Ti. Pai, também nós pedimos que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Nós não precisamos falar isso, mas nós queremos, ó Pai, a Tua presença em nós de maneira impactante, de maneira forte, de maneira poderosa. Fala conosco, o Espírito Santo de Deus, nesse tempo, nos ajude a caminhar. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor através do nosso ministério de louvor, abençoadíssimo ministério de louvor, que vai estar conosco nessa noite. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Adore da sua melhor maneira, de dentro do teu coração. Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos adorar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois profundo é tua vida, em lugar cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, me tira dessa dor e me leva até o céu.
Se você quiser depois fazer uma oferta via Pix, é um CNPJ, a chave Pix está lá na igreja, está lá nas nossas redes sociais. Então nós vamos orar pelo dízimo de oferta. Eu vou pedir a Carminha. Carminha, quem está aí com o neném aí? Vem cá, traz ele, traz ela. Traz a Maísa. Estava por trás da cadeira, eu estava enxergando. Maísa muito linda. Maísa me apertou, apertou forte. Agradece a Deus aí pelos dízimos de oferta, abençoa a nossa vida financeira. Eu sei que não vou orar sozinha. Vamos colocar de pé, estender as nossas mãos abençoadas o coração do laço. Senhor amado Pai querido, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a vida daqueles, Senhor amado Deus, que agora vamos trazer a tua casa com alegria, Senhor. E aqueles também que não têm, que o Senhor possa dar com abundância, Senhor. Porque nós confiamos em Ti, Pai, no pouco e no muito, Senhor amado Deus. Por isso queremos, Senhor amado Deus, que o Senhor abençoe, Pai amado Deus, a dispensa dos Teus ungidos, Senhor amado Deus. Abençoa o salário, Senhor. Abençoa o trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa que venha faltar nada, Senhor, porque nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria. Confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Vale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e não as mãos.
Vamos orar pelas crianças. E o Manuel pode. Eita, essas crianças são muito amadas. Aperta forte. Criança, aperta forte. E vamos orar, abençoar essas crianças queridas. E eu queria vamos orar para você. Vou chamar o pastor Márcio para fazer essa oração. Vem cá, pastor. O pastor Márcio está aqui celebrando conosco 25 anos. Pastor presidente da igreja Kairos, tá? Esse ministério é muito amado de crianças. As crianças são muito amadas. Então, eu queria que o senhor liberasse uma palavra profética de bênção sobre a vida delas. Amém? Amém. Levanta suas mãos aqui para frente. Vamos abençoar nossas crianças. Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa noite, Senhor, por mais um aniversário, Senhor, e agradecer por essas crianças, Senhor, que são o nosso futuro, Senhor, futuros pastores, obreiros, Senhor, missionários, Senhor, músicos, Senhor, e nós queremos abençoá-las, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, tocar em cada coraçãozinho, que elas venham ter mais e mais intimidade contigo, Senhor, porque o Senhor Jesus disse que deixai vir a minhas criancinhas, porque são delas o reino de Deus, Senhor, que elas possam nessa noite aprender mais de Ti, Senhor, entrar em intimidade contigo, Senhor, mais e mais. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pelas crianças, né? Glória a Deus, Senhor. Essas crianças são lindas demais. Presente que o Senhor nos deu para cuidar. Pode sentar a igreja, nós vamos ouvir a palavra. Só vou fazer rapidamente aqui os avisos. Quinta-feira agora, a nossa sala de oração vai ser na igreja Efraim, na Travessa Souza Andrade, lote 5, a igreja da pastora Yara. Não é Efraim, lá na Souza Andrade. Eu falei Souza Andrade, né? São Fernando, falei errado. Travessa São Fernando, lote 5, aqui. Não é a igreja onde está o pastor Efraim, é o mesmo nome, né? Então, é na São Fernando, lote 5, aqui na perto da creche aqui. Quinta-feira, às 9 da manhã. Sábado, a nossa consagração, às 9 horas também. Domingo, dia 17, vamos ter o almoço pela manhã aqui na igreja. Vamos ter o culto, vai estar conosco o pastor Galdino, que é da Igreja Batista do Recreio. Vai estar trazendo a palavra para nós. E depois nós vamos ter o almoço da comunhão aqui. Vamos ter um tempo aqui, 0800, estão convidados para estar conosco. Vai ser muito bom esse tempo de comunhão. À noite não teremos culto, prestem atenção e avisem, né? Porque não teremos culto à noite. Porque a gente vai ficar aqui conversando, a gente não tem pressa de ir embora, ajustar a igreja depois. Então, domingo que vem à noite não teremos culto. Avise aí, vai estar nas nossas redes também, mas avise. No domingo, na outra terça-feira, vai estar conosco o pastor Miguel, da Igreja Casa de Refúgio, pregando a palavra. E no domingo, dia 24, vai estar o pastor Célio, da Igreja de Cascadura, trazendo a palavra. As crianças vão se apresentar. E à noite, o pastor Max vai estar conosco e o Kadosh vai estar se apresentando. E no dia 24 à noite vai ter o bolo. Vamos cortar um bolo. O pastor Max é nosso superintendente distrital. Então vamos estar juntos aí nesse tempo. Amém? São esses os avisos. Eu queria chamar o pastor Carlos Salles aqui, meu amigo, para trazer a palavra para nós. O pastor Carlos Salles é um amigo que tem estado junto aí, né, junto com o pastor Márcio, nas nossas caminhadas de igreja. Temos aí pelo menos umas 10 igrejas que estão nesse circuito, né? Caminhando junto, orando junto. Isso é um trabalho muito lindo, trabalho que Deus me deu o privilégio de fazer parte. E o pastor Márcio, que é uma alegria, o pastor Carlos Salles também está aqui conosco. E nós vamos orar
Vou pedir a Silvia para fazer essa oração, abençoando a vida do pastor Carlos Salles. E ele vai apresentar o povo que está aqui da igreja, né? Efraim. A missionária Lucinéia, o Efraim e a Elaine. É isso? Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Ah, sim. Aproveitar então, também está aqui a Rebeca, né? A noiva do Tiago. Noiva do Tiago. Coisa boa. Seja muito bem-vinda também, Rebeca. Bom, Deus abençoe. Tiagão, já que você está lá no refúgio, mas as portas estão sempre abertas para te receber aqui. Você é muito amigo nosso, então é bênção também. Vamos orar e o pastor Carlos Salles vai estar com a palavra. Vamos estendendo as nossas mãos, igreja. Amém? Senhor, diz aqui o teu filho, Deus, nessa noite, Senhor, que, ó Deus, aceitou, Deus, o seu chamado para nesta noite trazer a tua palavra, Senhor, para a tua igreja. Deus, eu te peço, Senhor, que tu estejas, Senhor, com ele nesse momento, que tudo, Deus, que tu já colocaste no coração dele, Senhor, seu filho possa, Senhor, trazer para nós essa noite. Que o nosso coração também seja, Deus, uma terra fértil, Deus, ansiando, Deus, por tua palavra, Senhor. Nós colocamos, Deus, a vida do pastor Carlos Salles, Senhor, em tuas mãos, da Diva, Senhor, que ela possa se recuperar de sua saúde, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, se restabelecer, Deus. Abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Nós te pedimos, Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Na paz do Senhor Jesus, amada igreja. Parabéns para a igreja pelo seu aniversário de 25 anos. É muita bênção, né, que Deus tem derramado. E nós agradecemos a Deus também pelo convite do pastorzão Carlos Wesley, né, que tem aí nesta noite convidado aí pastor Carlos para trazer essa mensagem. Mas confesso aos irmãos que estou na dependência do Espírito Santo de Deus, também. Então eu quero trazer essa mensagem, e nessa mensagem eu venho falando a respeito de um apanhado desde o início da fundação da igreja, que eu ouvi aí da pastora Josete, né? E até os dias atuais, a quais nós estamos vivendo. E eu quero trazer para a amada igreja pautado nisso que eu estou falando para os amados irmãos. E peço aos amados irmãos que estejam aí abrindo as Sagradas Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 2. Bem, glórias a Deus. O Senhor tem falado ao meu coração pelo Espírito Santo nesse texto. O pastor Carlos até disse para mim a respeito do tema, mas disse também para eu ficar muito à vontade. Amém? Glórias a Deus. Unidos pela fé, guiados pela esperança e fortalecidos pelo amor. E são palavras fortes que nós temos que colocar os nossos corações diante de tudo que está sendo pronunciado através dessas palavras, e nos fortalecer, porque são palavras verdadeiramente que mudam a história de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Então leiamos o texto de 1 Coríntios capítulo 2. Diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Todavia falamos sabedoria entre vós, aleluia, entre os perfeitos, não. Porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu prezo muito pelos fundamentos. O que o senhor quer dizer, pastor Carlos? Pelo início de tudo, a gente sabe que o fundamento da igreja é Cristo. Nós sabemos que Deus, Ele tem operado, e sabemos que nós devemos apoiar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de fundamentos, nós olhamos para vários fundamentos, e sabemos que essa igreja no início não era assim, conforme nós contemplamos essa igreja agora, aos 25 anos. Quando nós olhamos para trás, nós olhamos, conforme diz a pastora Josete, muitas vezes ficava entristecida, porque parecia um barraco de madeira, a situação era difícil, complicada. Mas agora nós contemplamos e vemos coisas maravilhosas, né, acontecendo dentro dessa igreja, e a gente olha e vê como se fosse assim, realmente algo sobrenatural, conforme que Deus tem feito no nosso meio. E a gente agradece a Deus por esses 25 anos, e pedimos a Deus que Ele venha fazer verdadeiramente conforme está escrito. Quando nós falamos unidos pela fé, nós temos que estar unidos num só propósito. Nós temos que estar unidos, dando a mão um ao outro, tendo fé, porque ninguém tem fé sozinho, um fortifica o outro. A gente sabe quando um ora pelo outro, um clama pelo outro, é fé em ação. Nós estamos nos motivando para agradar a Deus. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem nos ajudado, mas nós temos que ter os irmãos do nosso lado, porque se nós tivermos alguém que nos ajuda,
a gente fica desanimado. Outro dia nós estávamos falando a respeito da sala de oração e o pastor falou assim: eu quase desanimei. Mas Deus, Ele operou e trouxe mais gente para perto, pessoas que estivessem ali fortalecendo. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos então, essa palavra que foi dita, esse tema que foi colocado, a gente precisa estar em unidade um com o outro. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: olha, eu estou do teu lado, eu estou contigo. As palavras que vêm ao nosso coração, as palavras de ânimo, as palavras de conforto, as palavras que vêm em nossa direção, aquilo faz muita diferença. E a gente sabe que é muito ruim quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos desamparados. Então, quando nós falamos unidos pela fé, é como se nós estivéssemos falando com o nosso amado irmão: eu estou contigo nessa caminhada, eu estou contigo nesse propósito, eu estou contigo para o que der e vier. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer isso, porque muitas vezes as palavras, elas são levadas ao vento, mas nós precisamos nos fortalecer, fortificar, nós precisamos falar: realmente eu estou contigo, eu não vou sair do teu lado. E a gente precisa crer. Foi assim que Jesus Cristo, Ele falou comigo, Ele falou contigo. Ele falou: vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês nenhum sozinho, vocês não ficarão órfãos. Eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador, do lado de vocês. Vocês não estarão sozinhos. E quando nós olhamos essa situação toda de fundamento, essa situação de fé, essa situação de propósito, a gente vê que o apóstolo, ele colocou no seu coração: foi em temor e foi em tremor que eu estive entre vós. Quantas pessoas no início de tudo olhavam e falavam: será que vai dar certo? Será que realmente algum dia isso vai ser uma igreja grande? Será que algum dia vai ter propósito em tudo que eu tenho feito, todo o sacrifício que eu tenho colocado, através do meu suor, através da minha determinação? A gente precisa crer e colocar isso no nosso coração. A palavra do Senhor diz: não despreze o dia das coisas pequenas. A gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter fé. E essa fé, ela não pode somente ficar na fé, ela tem que ter ação. Fala: eu tenho fé, mas eu dou o primeiro passo. Eu tenho fé, mas eu vou caminhar. Não adianta falar: eu tenho fé, e ficar de braços cruzados em relação às circunstâncias que aconteceram e que têm acontecido no nosso meio. Nós precisamos então nos fortalecer mutuamente. Nós precisamos estar juntos. Então, quando nós assim nos posicionamos, a mão de Deus, ela opera de uma forma extraordinária. Assim nós precisamos crer. Nós precisamos colocar verdadeiramente a nossa vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente olha os alicerces dessa igreja sendo colocada, a alegria do coração de cada irmão que aqui doou um saco de cimento, 1 metro de pedra, 1 metro de areia, os tijolos, quando bateu a laje, imagina a alegria. Como ficaram felizes. E aí, hoje a gente encontra essa igreja do jeito que está, maravilhosa, bonita, cheia de tecnologia. É uma bênção, né? É uma bênção. Mas quando nós olhamos e falamos de fundamentos, também nós olhamos para as pessoas que estão do nosso lado. Eu sempre tenho muito respeito. Eu vejo, meus amados irmãos, muitas pessoas idosas sendo desprezadas, muitas pessoas idosas sendo colocadas de lado.
Por que eu estou falando isso, meu amado irmão e minha amada irmã? Porque quando nós olhamos para o início de tudo, eu olho para um avô, para uma avó que estendeu as suas mãos para estar ensinando o filho a engatear, o neto. A gente vê quantas noites foram perdidas, a mãe cuidando do filho, quantas noites foram perdidas porque o filho estava com dor de ouvido, com dor de barriga, e hoje em dia os filhos olham para trás e falam assim: ah, ela já está gaga, eu vou colocar no asilo, eu vou colocar no lugar, eu vou colocar no outro. Fundamentos. Quando nós olhamos para fundamentos, nós temos que dar valor a tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Amém. Se aqui chegamos, é porque tiveram pessoas que lutaram para que todas essas coisas viessem a acontecer. Aleluia. Todas essas coisas viessem a acontecer. Trazendo para os dias de hoje, a gente olha para o texto e vê o pastor dizendo, o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, a gente olha para ele e vê ele dizendo: foi em temor e foi em tremor que eu estive entre vós. A gente olha para os dias de hoje, conforme nós olhamos para o passado. Hoje, as situações que nós enxergamos são temerosas. E a gente olha para cada lugar, a gente vê um caminhão saindo com a mudança de dentro de fazenda da Bíblia. A gente olha um irmão, outra irmã falar: a minha janela está cheia de perfurada de balas, meu telhado está a mesma coisa. E quando nós olhamos para esse texto, a gente fala que o apóstolo, ele esteve entre nós em temor e tremor. Muitas vezes nós estamos em temor e tremor, mas a fé, a esperança e fortalecidos pelo amor, nós não podemos desistir. Nós não podemos verdadeiramente desistir de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque se Ele deu, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Nós precisamos então nos fortalecer, nós precisamos estar avivados, mesmo com situações difíceis se levantando. Nós precisamos nos fortalecer e falar: eu sou mais que vencedor em Cristo. Quando eu olho para um texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala a respeito de como ele esteve pregando a palavra, fazendo a obra do Senhor, e ele, como eu posso dizer, ele se desdobra, né? Em 2 Coríntios, capítulo 11, 21 ao 33, ele diz assim: envergonhado digo, como se fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo também, eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, e uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigos dos rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos de cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada
cada dia o cuidado de todas as igrejas, que enfraqueça, que eu também não enfraqueça, quem escandalize, que eu, aleluia, não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito das minhas fraquezas. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das mãos deles. E a gente olha quanto sofrimento, quanta luta, quanta perseguição, mas ele não desistiu por causa do amor às igrejas que ele plantou. Então, esta igreja que aqui foi plantada, esse amor precisa ser contínuo, esse amor precisa fluir através do Espírito Santo de Deus, da vida dos amados irmãos. Fala, Deus nos deu, Deus colocou essa igreja na minha vida, e eu quero verdadeiramente lutar por tudo que foi conquistado, por tudo que está levantado, e eu verdadeiramente lutarei no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sede fortes, buscai ao Senhor, falar que venha mais 25 anos, que venha mais 30, que venha mais 50, mas eu quero estar firmado, eu não retirarei o meu pé deste lugar, eu não vou fugir dessa situação, eu aqui estarei firmado, eu estarei fortalecido, eu estarei como um guarda, vigilante, pelas mãos poderosas do nosso Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, se coloque diante desse Deus e fala, Deus, olha, realmente tem acontecido muitas coisas, as situações são as piores possíveis, e muitas vezes dá vontade de nem sair de casa, às vezes dá vontade de ficar escondidinho, mas eu sei, Senhor, que tem um testemunho a cada dia a dar a respeito do grande amor que o Senhor deu por mim. Então eu quero fazer valer a pena, eu quero estar verdadeiramente onde o Senhor me colocou. E aí, meu amado irmão, a gente olha ele falando que ele esteve no meio de nós não por sublimidade de palavras, ele esteve trazendo esta palavra muitas vezes temeroso das situações que estavam à sua volta, mas ele continuou a pregar, ele continuou a instruir, ele continuou a falar, ele não retrocedeu. E mesmo no momento, meu amado irmão, que foi profetizada a vida dele, que ele seria preso, que ele seria amarrado, e ali ele seria entregue às autoridades, ele não desfaleceu. E a gente olha e fala, não vai, as pessoas que estavam do lado dele chorando, e ele fala, é a última vez que vocês estão vivendo, mas eu tenho a carreira para completar, eu não posso ficar aqui, eu tenho que cumprir o ministério que Cristo deu para a minha vida, colocou na minha vida. E uma coisa eu te digo, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda que você fale assim, olha, eu não quero sair hoje porque tem acontecido uma coisa, tem acontecido outra, a palavra do Senhor diz que nós, como meros viventes, seres humanos neste mundo, nós não temos o poder de aumentar um côvado da nossa estatura, um segundo da nossa vida, mas o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais. Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos blinda em toda situação. Nada vai acontecer se não for da permissividade de Deus. Então nós precisamos nos colocar diante desse Deus Todo-Poderoso que tem olhado para nós. Eu trouxe um texto, e esse texto que eu trouxe
tipo uma parábola. A Andréia, ela gosta muito de parábola, né? Na sala de oração sempre ela tem trago umas parábolas, e eu trouxe uma parábola aqui, e essa parábola eu gosto muito, né? E eu quero compartilhar com os meus amados irmãos a respeito dessa parábola. E ela fala do pastor que fracassou. Que situação, né? E aí a gente fala, o apóstolo Paulo fala: eu estive entre vós em fraqueza, né? Em temor e fraqueza. Ele disse que orara ao Senhor 3 vezes, e o Senhor fala assim: olha, a minha graça te basta, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? Então diz assim o pastor que fracassou: pois a visão agrada um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ele certamente virá e não se atrasará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou a uma igreja animado e motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças, e depois de 20 minutos entraram 2 jovens. E então o pastor resolveu começar o culto com 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentou nos últimos bancos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da palavra para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, ele foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto a sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois que se passaram 5 anos, o pastor resolve compartilhar essa história com a igreja. Quando ele terminava de contar esta história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e disse: pastor, aquele casal da história que sentara no último banco éramos nós. Estávamos à beira do divórcio, em função de vários problemas, desentendimentos que haviam no nosso lar. Naquela noite decidimos pôr fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças, e depois cada um seguir pelo seu próprio caminho. Mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a sua pregação naquela noite. Hoje estamos aqui com o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos da localidade, que ajudava no sustento daquela igreja, acenava pedindo oportunidade para falar e disse: pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo, com a corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa. Por conta das minhas agressões, naquela noite eu tentei suicídio. Só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar uma outra corda, vi a igreja aberta, decidi entrar mesmo sujo, com a corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou o meu coração, e saí daqui com ânimo para viver.
Hoje estou livre das drogas. Minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do local. Lá na porta da entrada, o diácono fazia o protocolo, gritou: pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o Senhor. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizamos o assalto no dia. E aí eu comecei a ler a Bíblia do Senhor, e aqui estou. Então, meu amado irmão, cada uma daquelas pessoas, elas deram testemunho de tudo que ali se fizera naquele grande dia. Então, nos dias ruins da sua vida, você ainda pode ser uma bênção na vida de alguém. No dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade, é o dia mais produtivo do mundo espiritual. Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Nunca diga hoje, Deus não fez nada. Só pelo fato de seus olhos não verem nada. Reflita sobre isso. A gente precisa crer que Deus, Ele faz o impossível. Nós precisamos crer que a cada dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós nos colocamos na presença do Senhor, Ele tem algo para cada um de nós. Segundo o que o texto fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Se Deus, Ele tem feito durante esses 25 anos, essas maravilhas que nós temos contemplado, nós precisamos crer, conforme diz aqui o pastor Márcio, através da oração, que nas crianças nós temos os futuros pastores, futuros missionários da igreja. E nós precisamos crer. Como nós vamos crer? Investindo através da nossa fé, através da nossa perseverança, através de luta, porque nós estamos vendo que não tem sido fácil, mas ninguém pode parar a obra do Senhor. Ninguém pode estorvar a mão daquele que vive e reina para todo sempre. Nosso Deus, Ele verdadeiramente tem motivado, tem operado e tem feito muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Nós precisamos crer, colocar o nosso coração em Deus e falar: Deus, trabalhe em mim. E assim, conforme nós olhamos para essa história, o Espírito Santo, Ele opera. Ainda que a gente fala: olha, foi um fracasso, mas Deus tem operado, Deus tem feito. E nas regiões celestiais, Deus, Ele tem olhado para o seu povo, Ele tem contemplado a fé do coração de cada um dos amados irmãos, e Ele tem fortalecido nessa caminhada, e Ele tem derramado do fluir do seu Santo Espírito. Então, que Deus esteja abençoando esta amada igreja, que Deus esteja abençoando o nosso amado pastor Carlos Wesley, também a missionária Silvia, que Deus esteja aí derramando do fluir do Espírito Santo sobre cada um de vocês. Não desista, coloque verdadeiramente no coração de vocês, unidos pela fé. Mas que nós venhamos, amados irmãos, olhar para esta frase e refletir todos os dias no nosso coração. Nós colocamos na festividade da igreja, unidos pela fé. Eu tenho que estar unido com o meu pastor, com o meu irmão. Eu tenho que estar unido com um só propósito. Eu tenho que estar fortalecendo um, ou tenho que estar fortalecendo o outro. A minha vida é importante dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós tivemos na sala de oração, e tem uma menina aqui que eu não sei o nome dela, essa menininha aqui, ó, que estava dançando aqui na frente. Teve um dia que na sala de oração ela pegou a oportunidade
mas ela pregou tão lindo, foi uma bênção aquele dia. Deus operou de tal forma assim, que o Espírito Santo falando através da boca dela foi uma coisa assim, maravilhosa. Foi muito bom aquele dia. A gente vê, amados irmãos, as irmãs e cada um, se fortalecendo. A gente vê verdadeiramente Deus agindo com poder e glória, e nós não podemos desistir. O meu filho, ele está com o pastor Carlos Augusto. Ele já está lá junto com ele pregando, já está também no louvor. A gente olha assim, o quanto Deus tem feito, o quanto Deus Ele quer operar, mas nós não podemos desistir. Muitas vezes a gente olha para a circunstância e a gente fala assim, eu estou com medo. É normal nós termos medo. A gente olha para a circunstância, a gente fala assim, mas eu não vou mais, eu vou lá porque meu pastor está lá. Eu vou lá porque realmente, além do meu pastor, o primeiro a chegar na igreja foi Jesus Cristo. Ele está me esperando lá, e eu preciso estar falando com Ele tudo que está dentro do meu coração. E você confessa ao Senhor, você fala ao Senhor, e muitas situações que têm se levantado contra a tua vida, aquilo cai por terra, porque você se esforçou em fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos, em nome de Jesus, nós não podemos desanimar, porque quando nós perseveramos, nós animamos aqueles que estão à nossa volta. Nós não podemos desistir. Quando nós desistimos, desiste 2 ou 3 assim do nosso lado. Tem uma história nas Sagradas Escrituras que ela fala que tinha um campo de lentilha que os filisteus invadiram, e todo mundo correu. Lentilha era uma coisa muito barata naquele tempo, mas esse guerreiro de Deus, ele falou assim, não, esse campo de lentilha foi Deus que me deu. E os filisteus vieram e ele clamou ao Senhor, e o Senhor deu uma força a ele descomunal. Ele falou, aqui ninguém toca no meu campo de lentilha. Ele desbaratinou um só homem, ele desbaratinou o exército dos filisteus. E nós precisamos assim nos encorajar diante de Deus e falar, Deus, olha, eu estou aqui, verdadeiramente eu conto com a ação do Teu Santo Espírito sobre a minha vida, porque eu força de mim mesmo não tenho, mas eu quero fluir do Teu Espírito. Eu quero fazer verdadeiramente muito mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado, porque se age a Tua mão poderosa sobre a minha vida. Então nós devemos, amados irmãos, verdadeiramente falar, não, eu estou unido pela fé. Unido quer dizer junto, unido quer dizer de mão dada. A gente não pode falar, eu estou unido pela fé, e falar que ele vai lá na frente e deixa ele, se acontecer alguma coisa com ele lá, eu já saio correndo daqui mesmo. Não, fala, eu estou junto, eu não vou correr, eu estou junto, e a gente vai verdadeiramente vencer. Muitas vezes, amados irmãos, está eu, o pastor Carlos Wesley, aqui, eu falo assim, pastor, o senhor está saindo para a gente junto? A gente precisa estar junto. A gente não pode falar, vai um na frente e se acontecer alguma coisa eu vou sair correndo. Não, a gente está junto. A gente fala, não, sou contigo, você comigo, e a gente vai. A palavra do Senhor diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar, e a gente se fortalece um no outro. Então é assim que Deus quer da nossa vida. A gente olha, amados irmãos, verdadeiramente essa esperança, ela não pode morrer. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, que ela diz ali em Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, e diz que a árvore que se for cortada, se envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro das águas, ela brotará, ela dará folhas como planta nova. A gente precisa entender, amados irmãos, que há esperança, e nós não podemos deixar com que essa esperança venha se esvair por causa do nosso medo, por causa de nós atemorizarmos com situações que estão acontecendo. Não, a gente precisa entender que Deus, Ele tem falado comigo, tem falado contigo, que nós somos mais que vencedores, e que a nossa vitória já foi cravada na cruz do Calvário. A nossa vitória, ela já foi gravada na cruz do Calvário. Nós não podemos de maneira nenhuma retroceder, mas nós precisamos prosseguir, avante sempre. Nós não podemos olhar para trás. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. A gente precisa então nos fortalecer no Senhor, ser justo diante do Senhor, porque Ele nos justifica, e nós não podemos retroceder de maneira nenhuma.
nenhuma. Diz também que aquele que lança mão do arado, ele não pode olhar para trás. De maneira nenhuma. Então nós lançamos mão do arado. E quando lançamos mão do arado, nós temos a esperança de que ali nós lançaremos as sementes e darão fruto, darão colheitas. E nós precisamos, em nome de Jesus, falar: Senhor, vai dar fruto, vai dar fruto. E vai dar em nome de Jesus Cristo. Então, o amor, amados irmãos, esse amor, quando o Senhor fala de amor, Ele fala que o amor dele é um amor ágape. É um amor que verdadeiramente nos constrange. É além da nossa capacidade de raciocínio, o amor de Deus para conosco. Nós precisamos então entender que Deus, Ele sempre está de braços abertos para estar nos motivando, nos ajudando, mesmo em situações dificílimas da nossa vida. O Senhor, Ele está junto conosco, Ele está fazendo com que esse amor dele venha fluir no nosso meio, através desse amor tão grande que Deus teve assim por nós, conforme diz a palavra do Senhor em João capítulo 3, versículo 16, que diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos crer, nós precisamos fluir desse amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar juntos num só propósito. Nós precisamos falar: nós somos amantes, não tem quem vai nos parar. Nós estamos completando 25 anos, mas nós estamos na perspectiva de mais 25, 30, 40, 50 anos, e aí vai, porque a obra que o Senhor plantou nesse lugar, ninguém vai arrancar, ela permanece firme, segundo a boa mão do nosso Deus. Amém? Amém. Que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos, derramando o seu poder, da sua unção, do seu sobrenatural. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Pastor Carlos, amém? Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. É isso aí, que sejamos fortalecidos cada vez mais no Senhor, né? Tem uma lembrancinha com o pastor? Tem? Quem vai trazê-la? Antônio vai trazer. Pastor, você lembrar desse tempo, a gente vai deixar uma lembrança, a igreja preparou para o Senhor uma lembrança. Esse tempo que você possa estar guardando aí no seu coração. Nunca vai esquecer. Abre aí para a gente ver. Coisa boa. Cadê? Vou tirar a foto daquela para lá. O Efraim vai ficar também junto aqui. Vamos, não vai? Abre aí, abre aí. A frase. Botou óbvio, olha. Meu Deus, o sobrenatural de Deus vai agir neste lugar. Amém? A frase lá na rádio, o pastor Carlos Salles, a gente, eu e o Fernando falavam umas brincadeiras, né? Para fazer a propaganda. E o pastor Carlos Salles vem assim: o sobrenatural de Deus vai agir nesse lugar. Então está aí, está eternizada a frase aí agora, né? Com a sua foto, pastor São. Foi bênção. Não vai esquecer, né, Antônio? É isso aí, não é, Efraim? Não é? É isso aí. 25 anos. Muito obrigado pela presença, palavra de fé. Recebemos a palavra de fé, esperança, e que seja mais e mais o tempo, né? Amém? A gente vai para. E a frente até a caneca para ele. Obrigado, pastor. Nós estamos terminando o nosso culto, mas eu queria fazer um tempo de oração, porque a gente tem alguns pedidos aqui. Eu vou chamar a nossa líder do Ministério da Intercessão, Manete, porque a gente tem. Deixa eu acessar aqui, queridos.
Amanhã é aniversário do Emanuel. Então vamos orar pelo Emanuel. Tá bom, Emanuel? Vou chamar você aqui à frente, vem cá. E nós temos que orar pela Marilene. Marilene é prima da Célia. Marilene passou um período difícil agora, a situação do filho dela, perdeu o filho, a gente vai estar orando. Orar pelo Marquinhos também, né, da Célia, que está internado. Orar pela Rosângela, né, Rosângela? Vem cá também, Rosângela. Fica perto do filhão aqui. Aproveitar e ficar perto do filho. A gente vai estar orando também. E você tem algum pedido de oração nesse tempo aí? Você queira estar aqui fazendo esse pedido ou agradecendo algo ao Senhor? A gente vai fazer isso, né? Nós vamos colocar em nome ao Senhor. Então vem, amada, vem, amada. Nós vamos estar orando junto com a nossa NET, né? Nesse tempo tão precioso. O Pedro também está aí. O Pedro, para quem não sabe, o Pedro foi para Cascadura. Cascadura é bem próximo à casa dele. Agora vocês fiquem atentos que ele está com a missão de recrutar gente da igreja para levar para Cascadura. Vocês não vão no papo dele, não. Né? Ele diz, não, você tem ele tem uma frase, cara. Né? Sai dele, né? Já falei que vou dar uma surra nele. Aí ele olha para você e diz assim, vai olhar assim, você tem a cara de Cascadura. Você tem a cara de Cascadura. Não falou? Não é isso? Está cooptando, então não vai não, gente. Tudo, fique em paz. Pedro é sempre bem-vindo aqui. Vai voltar, né? Tá voltar. Ele está pedindo, mas está querendo voltar. Quer levar o Rodrigo aí? Pediu lá, hein, Rodrigo? Meu amado Pedro. Nós amamos você assim mesmo, amém? E aí estamos juntos aí, mão dadas. Então vamos orar, né? Então, nós fizemos os pedidos, já falei um monte de coisa junto. Mesmo que você não decore, o Senhor está na terra. Mas o aniversário do Emanuel e o pedido também da amada aqui. Nós vamos. Desculpa. Luciné. Amém. A paz do Senhor. Amém, irmãos. Se posso esquecer, mas o nosso Deus, Ele não esquece de cada um de nós, né? Dos nossos pedidos, porque Ele sonda, esquadra, Ele conhece os nossos corações. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta noite, Senhor, te agradecer por essas portas abertas, Senhor, te agradecer pela sua palavra, Senhor, porque a sua palavra é vida para nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse tempo precioso, Senhor, que tu separaste para cada um de nós, estar na sua casa, chamada casa de oração, se alimentando da sua palavra, Deus. Que possamos, Deus, a cada dia mais e mais, Senhor Deus, te conhecer e prosseguir em conhecer, Senhor. Nos alicerça, Deus, na rocha que é o Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, com a sua mão forte e poderosa. A sua palavra diz que ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor te sustenta com a mão forte e poderosa. Senhor, sustenta a tua igreja, Deus, em nome de Jesus, em Fazenda da Bica, Senhor. Que possamos, Deus, a cada dia mais olhar para ti, sabendo que só o Senhor é o nosso Deus, Pai. Muito obrigada, Pai. Quero te agradecer também, Senhor Deus, pela vida do Emanuel, Pai, que amanhã completa mais uma primavera, Senhor Deus, na sua presença, Senhor. Toma, Deus, esse adolescente nas suas mãos, Senhor, que ele possa, Deus, a cada dia mais sentir desejo de te conhecer, Senhor, de vir te conhecer e prosseguir te conhecer a cada dia mais e mais, Senhor. Abençoa, Deus, a vida do Emanuel, Senhor Deus, na sua escola, na sua família, por onde ele andar, Espírito Santo, que o seu brilho venha brilhar na vida dele, que ele possa ser um referencial por onde ele andar, Senhor. Muito obrigada pela vida do Emanuel, Senhor Deus, pela sua família. Toma também a Rosângela nas suas mãos, Senhor. Tu conheces, Senhor Deus, a necessidade da sua filha, Deus, e o Senhor já está operando, porque assim nós cremos, Senhor. O Senhor é um Deus que faz milagre, para ti não há impossível, Senhor. Toma a Rosângela nas suas mãos, essa cirurgia, nós cremos, Senhor Deus, no poder da oração, estamos orando e clamando, Senhor Deus, e cremos, Deus, em nome de Jesus, que vamos cantar o hino da vitória junto, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Te peço também, Senhor Deus, pelo pedido da minha irmã, Senhor Deus, eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é Deus, o Senhor sonda, esquadrinha os nossos corações, o Senhor conhece as nossas necessidades e limitações, Pai. Toma a vida da sua filha nas suas mãos, Senhor Deus, alicerça ela cada dia mais e mais na rocha,
Que ela possa, Deus, em nome de Jesus, estar com os ouvidos atentos a ouvir a sua palavra, porque a sua palavra, Deus, é vida para nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus, por essa noite, Senhor Deus. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio, Pai, de estarmos na sua casa, chamada casa de oração, para louvar e bendizer o seu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós só temos que te agradecer, Pai, bendizer o seu nome. Muito obrigada, Espírito Santo. Continua, Deus, falando conosco, Pai, porque nós precisamos da sua palavra, porque a sua palavra é vida para nossas vidas. Esta oração que eu te faço, Senhor, que a tua igreja te faz, já te agradecendo com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Não, o senhor, né? O senhor sabe. E voltou parabéns para Manuel. Vem cá, Manuel. Vamos cantar o parabéns. Puxa aí, nossa, puxa. Parabéns. Benção pura. Queria chamar o pastor Márcio aqui à frente. Chamar o pastor Carlos Salles também para tirar aquela foto. Tem uma câmera aqui no celular da Jéssica, eu não sei o que ela faz, mas fica bem na foto. E o pastor Márcio vai fazer a oração final. E se quiser também fazer uma saudação. Ah não, é perigoso, né? Ele já está de pé já, né? Faz a oração para a gente também. Pede a bênção para nós nessa noite. Mas já que o pastor me deu uma oportunidade, eu vou exercer essa oportunidade. Porque quando eu cheguei aqui, querido, Deus me trouxe uma revelação nesse lugar sobre esse texto: unidos pela fé, guiados pela esperança e fortalecidos pelo amor. Foi o Espírito Santo que te deu essas palavras, né? E eu não conheço todos os pastores que passaram por essa igreja, mas 3 pastores o Senhor me revelou aqui quando eu entrei aqui. E Deus, o Espírito Santo falava comigo assim: olha, a fé ficou marcada nessa igreja pelo pastor Carlos Henrique. Não te lembra do pastor Carlos Henrique? Eu lembro que ele reunia a igreja no dia 27 de São Jorge e saía orando e intercedendo para que acabasse com aquela festa. Não te lembro disso? E nós lá, estávamos começando lá na igreja e a gente intercedia também. Estava junto. Aí a procissão parou aqui na Rua Souto, passou a ser na Garcia. E nesse ano nem teve. Se teve, foi só lá na igreja. Um homem de fé. Essa igreja foi marcada por um homem de fé. Foi marcado também por um homem de esperança, que foi o reverendo Clair. Ele chegou aqui nesse lugar, uma igreja de madeira, um homem com esperança, cheio de fé, e apostou no futuro. Imagina, construiu esse templo. Ninguém esperava uma coisa dessa, mas sempre era uma esperança viva nesse lugar. E estamos aqui desfrutando, né? Amém. Desfrutando com coragem. Foi difícil a beça, mas conquistamos. Amém. Quando eu fui para Israel, falei para o pastor: eu vou passar uma semana, 12 dias em Israel. A minha igreja é sua. Faz se você quiser. O senhor comanda aí. O único pastor que eu tive coragem de entregar a chave da igreja. Pastor Clair. E aí Deus, nos nossos tempos, nos traz o pastor Carlos Velho, o pastor que é cheio da unção do amor.
Deus mergulhou ele muitas vezes nessa unção, porque eu fico constrangido. Eu fico constrangido. Porque eu vejo você um homem muito amoroso, que consegue unir não só a igreja, mas também todos os pastores, através desse ministério, desse amor, sabe? Eu tenho que testemunhar disso. O Senhor tem me abençoado com esse amor, com essa postura, né? Eu não poderia deixar de falar essas palavras, porque e depois permanece a fé, amém? A esperança e o amor. Mas o maior desse é o amor. Nós chamamos. Sabemos que oremos. Levanta suas mãos aos céus, receba a bênção do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse culto, Senhor, por esse local de adoração, Senhor. Nós encontramos, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela liderança, pelos pastores, por toda a liderança desta igreja, Senhor. Muito obrigado, porque elas são referenciais nesse lugar, Senhor. Ó, Senhor, daqui saíram muitos pastores, missionários, Senhor. Ó, Senhor, homens e mulheres de Deus, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse lugar. 25 anos, onde a Tua mão, Senhor, ó, tem feito a diferença nesse lugar, Senhor. Te damos graças, Senhor. Leva-nos em segurança para nossos lares. Dá uma semana abençoada, Senhor, para cada um de nós. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, e que o Kairos de Deus, o tempo determinado para o cumprimento das promessas do Senhor, seja com a sua vida, com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga comigo bem forte: Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez.